E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Bem Cultural aqui na nossa TVI, canal 17 em Petrópolis. Nós já estamos no 11º ano no ar e também ao nosso canal do YouTube Bem Cultural TV, que tem durante a semana 2 conteúdos novos para vocês. Sigam também nossas redes da Bem Cultural TV, estamos aí no YouTube, no Instagram e no Facebook. Hoje o programa traz muitas novidades, mas traz umas matérias bem interessantes. Nós vamos conversar aí com o Thiago Straub, do Agenda Petrópolis News, um site de grandes informações, um site de jornalismo, um site de colunistas que tem aí se modificado e crescido muito nos últimos tempos. Nós vamos conversar também com o Durango Kids, que faz uns lançamentos no mês de abril. Tem aí vários projetos sendo desenvolvidos através da Lei Aldir Blanc de Cultura e vai dar aí o seu recado de onde nós podemos acompanhar todos esses lançamentos. Nós continuamos com os nossos quadros fixos. Sim, hoje nós temos também Para Ficar na História e hoje o Norton Ribeiro vai falar sobre a história da ciência. Ciência, isso aí que pode salvar o nosso planeta, nossa vida, salvar as nossas vidas e que tem sido alvo de tantos ataques nesses últimos tempos, num imenso absurdo. Mas vamos continuar aí de Bem Cultural, que a gente tem todos aqueles nossos quadros, temos dicas de emagrecimento, dicas de atividades de saúde, atividades físicas, dicas de literatura. Temos aí música no final do nosso programa e vamos aí porque temos também drink do Bruno. Segue aí com a gente no Bem Cultural, mas agora eu vou chamar o Thiago Straub, que vai trazer a primeira matéria desse programa de hoje. Catarina, como é bom estar mais uma vez com você aqui no Bem Cultural. Agradeço o convite e o espaço para falar sobre as novidades que o Agenda News preparou para o público em 2021. Como você sabe, a nossa história começou lá em 2016 com a Agenda Petrópolis, onde conseguimos dar destaque para a cultura, o turismo e os eventos da nossa cidade. Em 2019, por meio do Agenda Petrópolis News, nós ampliamos as nossas editorias com informações do cotidiano da cidade, da política e, é claro, também dos nossos colunistas. Durante esse período, nós aprendemos muito e veio mais uma vez a necessidade de ampliarmos a oferta de conteúdo e unificar o nosso sistema para facilitar o acesso do público. No dia 1º de março agora de 2021, nós lançamos o site Agenda News, após passar por mais de um ano desenvolvendo o projeto. Esse novo sistema veio com a proposta de levar mais notícia e mais informação na palma da mão das pessoas, que é o futuro, né? Essa nova fase é marcada pela expansão do nosso serviço para novas cidades, estados e futuramente para todo o Brasil. Gerando emprego e também a renda para muitos profissionais e, é claro, informação de qualidade para o público que nos assiste. Para Petrópolis, nós centralizamos nossas mídias sociais. Os perfis antes do Agenda Petrópolis deixaram de ser atualizados a partir do dia 7 de abril. Os interessados em continuar acompanhando diariamente as notícias de Petrópolis por meio do Agenda News devem seguir agora os perfis do Agenda News Petrópolis no Instagram e no Facebook. Os petropolitanos podem acessar também diretamente todos os dias o nosso site, que é o agendanews.com.br, para ficar por dentro das notícias dos estados, do Brasil e do mundo. E para acompanhar as notícias de Petrópolis, é só clicar no menu do site em Escolha uma cidade, que está aí bem em destaque. Depois, em Cidades, seleciona o estado do Rio de Janeiro e a cidade de Petrópolis. A grande novidade dessa semana é o lançamento da coluna Tenha Modos, que vai falar toda quarta-feira sobre moda e comportamento. Ela é assinada pela jornalista Priscila Torquato. Ainda na página de Petrópolis, o leitor pode clicar no menu
e ir em colunistas e conferir a coluna social Em Foco, assinada pela jornalista Daniela Vita, publicada toda quinta-feira. E na sexta-feira tem a coluna Drópolis de Anis, de lazer e gastronomia, assinada pela jornalista Cristiane Miquelin. Todos esses avanços fazem parte da nossa missão de criar, produzir e distribuir conteúdo de qualidade com a maior velocidade possível na mão das pessoas, gerando, é claro, a maior aproximação do público com as informações. Eu agradeço mais uma vez o seu convite e o espaço para poder falar sobre as novidades que o Agenda News preparou para o público em 2021. E aproveito também, é claro, para te desejar parabéns pelos 11 anos no ar do seu programa Bem Cultural, que tanto valoriza a diversidade da nossa cidade. Muito obrigado! Prosseguindo aqui com o nosso Bem Cultural, eu queria chamar agora o Norton Ribeiro, que eu estou curiosíssima para saber a história da ciência. É contigo, Norton, no quadro Pra Ficar na História. E não é só para ficar na história não, gente, é para ficar na memória do povo brasileiro, porque o Brasil tem história. O Brasil só não estuda e não tem memória, mas a gente está aí para contribuir com o nosso Bem Cultural. É com você, Norton. Olá amigos, e aí, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe um tema aqui bem legal, que é a história da ciência, né? Tão importante nessa época que a gente está vivendo, as pessoas contestando a ciência, né? E principalmente da nossa visão de universo, né? Da onde veio essa nossa visão de universo, a nossa visão sobre a própria Terra e os planetas, né? E eu vou usar aqui um livro bem legal do Stephen Hawking, Breve História do Tempo, né? Esse livro aqui, no primeiro capítulo, principalmente, ele conta essa visão de mundo criada ao longo dos tempos, né, que foi sendo provada de acordo com novas descobertas científicas. Depois o livro continua falando de outras teorias, da ideia de tempo e espaço, da ideia dos corpos, né, e mais pro final ele afunda bem na física, mas é um livro muito bom de ler, muito tranquilo, tá? E que nos dá uma visão geral do que é a física moderna e essa criação, né, da nossa visão de mundo ao longo dos séculos. Então ele começa aqui já com o filósofo grego Aristóteles, lá em 340 a.C., né? Ele já diz que o Aristóteles, naquela época, o Aristóteles deixou alguns escritos já comentando sobre a esfericidade da Terra. Aristóteles usou um argumento muito simples, né, que a gente hoje é capaz de ver. Primeiro, a sombra da Terra nos eclipses na Lua. Essa sombra sempre esférica, né? Então, se a Terra fosse um disco plano, a sombra seria uma coisa assim, uma elipse, né, não sei, um risco no meio da Lua, tá? Mas a não ser que o Sol estivesse sempre parado no mesmo lugar e a Terra ia aparecer sempre a imagem da Terra esférica, né? Mas como a gente sabe que se sucedem os dias e a noite, alguma coisa se movimenta, ele pensou na época. Então, se a Terra fosse plana, em algum momento de um eclipse, em algum ano, apareceria uma forma, né? Assim, uma sombra horizontal da Terra, que não apareceu. Outra coisa que ele utiliza é a observação da estrela polar, né? Quando os gregos viajavam, eles viam que essa estrela ela estava em posições diferentes em cada lugar. Então, se na Grécia ela poderia estar durante a noite no zênite, né, bem no alto das suas cabeças, quando os gregos chegavam no Egito, a estrela tinha um deslocamento, né, diferente. E aí Aristóteles pensou, bom, quando a gente se desloca pelo planeta, a estrela a gente está vendo ela de uma outra perspectiva. E ele chegou a calcular, né, fez um cálculo geométrico de que a circunferência da Terra, né, seria de 480 mil estádios, né?
Então a gente não sabe muito bem qual é essa medida que ele usava para estádio na época, né? Outra coisa bem simples era a observação dos navios que vinham no horizonte e as velas apareciam primeiro do que o casco. Então os terraplanistas refutam isso dizendo da questão da refração, né? Mas enfim, depois Ptolomeu no século II d.C. criou a ideia, né, que ficou consagrada e ficou aceita pela Igreja Católica durante todo o período medieval, né, de que havia no universo 8 esferas, né, a Lua, o Sol, as estrelas e os 5 planetas conhecidos naquela época, né, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Né. Então a concepção ptolomaica, tá, ela perdurou durante todo o período medieval até chegar na Idade Moderna. Né. Bom, no início da Idade Moderna, 1514, né, a gente tem Copérnico, Nicolau Copérnico, que escreve o grande livro De Revolutionibus Orbium Celeste, né? E o Copérnico começa suas observações e chega à conclusão de que o Sol está fixo, né? E os planetas circundam em volta, tá? Então já foi uma grande revolução, porque antes a ideia era aceita que a Terra estava fixa, né? Então Copérnico já coloca essa teoria bem avançada para a época, né? Depois Galilei e Johannes Kepler continuam seus estudos, mas eles observam que, na verdade, principalmente com a invenção da luneta, né? Galileu é um dos primeiros a usar, né, do pequeno telescópio, né, que há uma elipse, né, uma elipse entre o movimento dos astros, desses astros. Então, porque os planetas não circulam de forma redondinha em volta ao Sol, né? Eles fazem uma elipse, né? Então, isso depois foi comprovado, né, com o grande Isaac Newton. Isaac Newton, que chega com a revolucionária teoria da gravitação dos corpos, né, e a gravitação universal. Então a gravitação ela diz que os corpos se atraem, então quando o planeta chega perto do Sol, né, ele é atraído pelo Sol, que é a estrela maior, ele toma impulso nessa volta e vai, né, lá e depois volta. Então Newton revoluciona essas ideias, né, então, com a gravitação universal que a gente utiliza até hoje, né? Embora hoje a gente tenha avançado muito na física, principalmente com a relatividade geral de Einstein, né, e a microfísica. Então a gente vê que todas essas ideias sobre o universo, né, acabaram suscitando novas questões acerca do tempo, de como começou tudo isso, né? Será que existiu um início primordial? Será que Deus criou toda o início de tudo? Então havia esse debate, né, tanto religioso quanto físico. Então a ideia de Deus, né, Deus poderia ter criado o universo no início, mas tem que ter existido um início de tudo, né? Então o que existia antes do universo? Que tempo era esse para trás da não existência do universo? Essa pergunta os físicos respondem dizendo que o tempo não existia, então não se pode fazer essa pergunta, né? Porque o tempo foi criado com a criação do universo, né? Desde Santo Agostinho, lá na Idade Média, né, ele pensava sobre essas questões de que do início da criação e da formulação do tempo. Então Santo Agostinho uma vez perguntaram para ele, mas o que Deus estava fazendo antes de se criar tempo, né? E antes de se criar o universo? Será que ele pensou? Ele estava criando um inferno para botar pessoas que fazem essa pergunta. Não foi isso que ele pensou, né? Ele pensou que Deus criou o tempo e o universo de uma vez só, né? Então, a pergunta de que tempo existia antes não faz sentido, porque o tempo foi criado junto com o universo. E aí os físicos acabaram, né, observando cada vez mais e chegando à conclusão de que em 1929 o Edwin Hubble, né, fez a descoberta de que as estrelas estão se expandindo e as galáxias também, né, com seu famoso telescópio, que hoje existe um grande telescópio Hubble em homenagem a ele. Se elas estão se expandindo, num passado muito antigo, elas estavam muito unidas, né, numa massa muito condensada. Então, após aquele clique inicial, se fez a luz e tudo se expandiu. Então, essa ideia da gravitação universal, né, responde um pouco isso, né?
Até hoje os cientistas acreditam, físicos, né, de que possa haver uma finitude desse universo e que possa existir universos paralelos, né, ao nosso, né? Porque se não há uma finitude, né, essa expansão poderia ocorrer de uma forma muito mais rápida. E se o universo fosse completamente estático, né, as estrelas não se expandiriam, elas se contrairiam cada vez mais. Então não haveria essa movimentação, né? Então, assim, a física, toda a ciência, né, elas acabaram avançando nesse sentido. Então a física, as observações científicas, suas teorias e comprovações, né, acabaram gerando a ideia do Big Bang, tá? E, consequentemente, a ideia de expansão do universo. Tá? Então essa ideia de expansão do universo, ela não impede que tenha havido um criador, né, para a religião e tal, mas ela impõe algum limite, né? Porque ela quer saber quando esse trabalho teve início e quando ele foi executado, né? Se quando houve a criação também começou a história do tempo, tá? Então é isso. Para mais informações, né, leiam o livro Uma Breve História do Tempo. Até! Seguindo aqui com o nosso programa Bem Cultural, eu vou chamar agora o Durango Kids, que vai trazer aí vários lançamentos nesse mês de abril, vai comentar sobre a sua carreira nesse momento, que está aí numa efervescência só, através da Lei Aldir Blanc. Para isso, eu queria até fazer um comentário, dizer da importância desses editais que privilegiam a arte e a cultura do nosso país, e que dão essa transparência, essa democratização do acesso à cultura e o acesso à arte, que é tão importante aí para todo ser humano, para que a gente possa ser uma nação pensante, reflexiva, criativa e que tantos dons possam ser aproveitados. Durango Kid, conta aí as novidades pra gente. Salve, bem cultural, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está chegando, certo? Meu nome é Durango Kid, sou músico, faço rap e todas as sonoridades que borbulham nesse caldeirão aí da cultura de rua. Vim aqui hoje para convidar vocês a ouvirem meu novo trabalho que chama Liricanalha, certo? É um single do meu próximo disco solo, que é na verdade meu primeiro álbum de carreira aí. 10 anos depois, estou lançando um trabalho solo de novo, depois de várias caminhadas com Gotham Cru e os Coringas. Eu sei que vocês estão ligados. Estou de volta, sem lei. Liricanalha é o nome do single. Está disponível em todas as plataformas, com produção de Pigmalião, instrumentais de Guimo Mota, certo? Esse single ele faz parte do disco Decameron, Delírios Distópicos, que é o meu novo trabalho, inspirado no livro Decameron, de Giovanni Boccaccio, escrito durante a peste bubônica na Europa, na Idade Média. E com tudo isso que vem acontecendo, eu, Durango Kid, DK, vim fazer o meu Decameron, falando um pouco da nossa vida e das condições impostas para a gente sobreviver e para a gente viver, tentar viver nesse período tão complexo. E com certeza eu uso a música, a arte, também como um grande guarda-chuva, uma grande proteção, e fiz esse single para a gente poder celebrar os momentos com as pessoas que a gente gosta e as coisas que ainda nos restam a serem celebradas pela vida. Tô gostando bastante, maior galera repercutindo, espero que vocês ouçam bastante, adicionem nas suas playlists, sigam nos perfis, certo? Durango Kid, Liricanalha, primeiro single do disco Decameron, Delírios Distópicos. O disco tá em breve, tá chegando, tá tomando cada vez mais forma, estamos trabalhando firme, mas não é só por aí não. Como eu falei no começo, também sou produtor cultural, militante da cultura hip hop de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil, planeta Terra. E a parada é a seguinte, fiz mês passado
2 edições da live Decapitando, da transmissão Decapitando. Outro projeto que eu tive a alegria, satisfação de desenvolver foi da transmissão Decapitando, 2 edições especiais do Decapitando, dessa vez React, raros e exclusivos ao vivo, tá no meu canal do YouTube. Se você jogar lá, Decapitando, de Durango Kid, Capitando, Decapitando, joga aí no YouTube. Você tem 2 edições dessa transmissão ao vivo, conversando com vários artistas locais, com produtores locais, apresentando esses trabalhos, discutindo um pouco dos detalhes e das vontades e desejos de artistas e fazedores de arte e cultura aqui de Petrópolis, certo? Todos esses 2 projetos foram aprovados com verbas da Lei Aldir Blanc, uma lei federal que, através de editais públicos, pôde dar uma injeção aí de socorro à cultura e a toda a sua cadeia produtiva. Quero mandar um salve especial para minha família da SSL Sound e da 3+1, que estavam na produção aí do Decapitando, na produção técnica da transmissão, que é uma galera que está na contenção sempre aí do artista. É muito importante a gente valorizar e poder fazer com que essa lei de incentivo também circule as diversas camadas da nossa economia da cultura. Salve para a equipe, Beatriz Ohana na direção, Lola Bianchi, assistente de produção, projeto com coordenação minha mesmo e da Silva Produções, certo? Decapitando, tá aí no YouTube, assistam, valorizem, repassem, é informação, é arte, conteúdo de qualidade que faz a diferença aqui para a cena da cidade ser visto. Estamos lá conversando com várias pessoas diferentes, de gerações, de origens. Então chega junto para não perder nada. Para finalizar, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia, mesmo que à distância ainda, mas trocando essa ideia com todo mundo aí do Bem Cultural, Catarina, toda a equipe. Parabéns pelo trabalho, esse trabalho que já vem de tantos anos, sempre procurando fortificar, enaltecer a cultura petropolitana, comunicar os projetos, muito importante. Sigam conectados, valorizem a nossa cena, valorizem nossos profissionais. Estamos trabalhando para trazer poesia, para trazer arte, para trazer mais cor para a vida de vocês. Vamos valorizar a nossa cena. Tamo junto. Sou eu mesmo, Durango Kid, também conhecido como Liri Canalha, Locemar. Se conecta aí, vamos ouvir. Tô de single novo, tem disco a caminho e o bonde não para. Seguindo agora aí com aquele quadro que eu adoro, que é o Legal de Ler, com a Marina Branquinho Alves, que traz sempre super dicas de literatura e de livro pra gente. Eu, antes de chamar a Marina, eu quero contar para vocês que nós da Bem Cultural Editora, que é um braço aqui da nossa empresa, nós estamos preparando para vocês, através da internet, um evento todinho de literatura entre os dias 17 e 23 de abril, que é o Bora de Livro. Esse evento vai trazer os autores da Bem Cultural Editora em suas diversas performances, nos seus diversos assuntos, enriquecendo uma semana voltada para a literatura. Nós estamos construindo com muito carinho esse projeto, porque a gente vai estar valorizando esses autores que publicam com a gente, mas principalmente vamos estar levando para o público o que de melhor sabemos fazer, que é fazer livros e dar essa importância que o livro tem na nossa vida. Não é à toa aí que eu tenho esse cenário, né, todinho cheio de livro, porque eu acredito realmente na literatura e na força dela. Então, vocês já estão convidados inclusive a seguir as páginas aí da Bem Cultural Editora. Nós estamos no Instagram e no Facebook, e seguirem também a página da nossa Confraria da Poesia Informal, que também tem perfil no nosso Instagram. Então, gente, sigamos aí, ainda se inscreva no nosso canal do YouTube Bem Cultural TV, porque na verdade no YouTube tudo isso fica lá dentro. Combinado? Vou seguir aqui com a Marina Branquinho Alves, que vai dar a dica literária de hoje.
Oi, bem cultural, pessoal do Legal de Ler. Boa noite, Catarina. Boa noite para todos. Hoje eu trouxe uma dica de uma história em quadrinhos. É um HQ. Mas a autora é uma iraniana. O livro maravilhoso se chama Persépolis e a autora Marjane Satrapi. Ele foi editado pela editora Quadrinhos e Companhia em 2007. A Marjane tinha apenas 10 anos quando ela se viu obrigada a usar aquele véu islâmico. E numa sala de aula só de menina, vocês imaginam esse coraçãozinho? Nascida numa família moderna e bem politizada, a Marjane, em 1979, assistiu ao início da revolução que lançou o Irã nas trevas do regime xiita. Isso é apenas só um dos capítulos, de opressão desse povo persa. Mas a menina vem contar pra gente tão bem que a gente fica motivado a ler. Esses 25 anos depois, com esses olhos infantis e essa consciência política à flor da pele já na sua fase adulta. A Marjane emocionou leitores, gente, do mundo inteiro. Essa autobiografia, escrita em quadrinhos, que só na França vendeu 400 mil exemplares, vem emocionando muitos leitores. Em Persépolis, o pop se encontra com o épico, o Oriente com o Ocidente. E o humor consegue infiltrar esse drama. O Irã parece muito mais próximo do que nós poderíamos suspeitar. Ela conta de uma forma muito gostosa. Persépolis é um HQ, mas um HQ autobiográfico que discorre sobre a vida de uma garota iraniana. E todos esses percalços em meio de um ambiente de muita opressão e formado por ideologias muito conservadoras. Desse modo, a gente tem aí um relato da vida permeado por um contexto histórico. E isso faz esse HQ ser riquíssimo e o livro ser um mundo de reflexões. Através de uma narrativa toda em primeira pessoa, porque ela conta a própria história, fluida e com toques muito bem-humorados e criativos, nós adentramos no mundo da Marjane. E desde os seus 10 anos de idade, ela vem compartilhando conosco o seu modo de vida, os seus costumes, as suas tradições, a rotina das meninas que tinham a sua idade naquelas escolas iranianas e no cotidiano do Irã. Para isso, ela discorre, por exemplo, sobre o fato dos véus terem se tornado obrigatórios nas escolas e como que ela e as suas colegas de sala reagiram a essa imposição. Vocês já imaginaram? Por ter ela uma família bastante politizada, como eu já falei para vocês, e bem instruída, desde muito pequena, a Marjane teve acesso às informações bem coerentes e a críticas, principalmente através dos livros, o que permitiu que ela crescesse com um senso de justiça muito apurado. E o seu desenvolvimento de consciência de classe fosse bem delimitado. E isso foi muito importante para a formação intelectual da Marjane. A relação dela com a família é um dos aspectos mais gostosos da gente ler. Um dos mais interessantes do livro, podem ter certeza. Porque além da preocupação que há uns com os outros, ali naquele ambiente familiar, em decorrência das repressões que ocorrem naquele país, ali também acontecem diálogos muito interessantes entre eles mesmos, ou seja, sobre política, sobre religião e sobre até mesmo algumas situações difíceis pelas quais eles passavam no decorrer da própria trama do livro. É muito interessante. É bom demais acompanhar a união dessa família
diante dessas adversidades. Na medida em que a Marjane vai crescendo, os problemas sociais e o país dela, dentro desses problemas, também vão. A ponto, gente, dela precisar ir embora dele. Com isso, novos conflitos são inseridos nessas histórias em quadrinhos. E a partir dos relacionamentos que ela vai tecendo e desenvolvendo no decorrer da trama, algumas outras coisas vão acontecendo. E as decepções com as pessoas ao seu redor, as desilusões amorosas, aparecem ali. E entre isso, há o fato dela ser estrangeira e ter que enfrentar inúmeras dificuldades para sobreviver fora do seu país e se adaptar a isso. Além disso, tem mais questões gerais que integram uma série de temas num só livro. Temas instigantes e repletos de conteúdo. É triste, mas ele trata também da opressão, da discriminação direcionada às mulheres do Irã. É um dos aspectos centrais descritos nessa história de Marjane, com certeza. E nossa personagem central, que vem protagonizando todo esse livro, traz cenas revolucionárias nesses quadrinhos e muito corajosas, todas em busca de igualdade. Eu amei o livro. Ele retrata a vida da Marjane de forma leve, mas muito profunda, sem deixar de lado aqueles problemas, aqueles dilemas, aquelas questões todas que envolveram o momento histórico que ela vem retratando no livro. Gente, a obra é maravilhosa. Os professores de história, os professores de sociologia, de literatura, têm nas mãos aí uma história em quadrinho perfeita para trabalhar nas suas salas de aula. E nós, leitores, temos nas mãos um livro que nos traz um conhecimento enorme da história daquele país e do poder que as mulheres têm na busca pelos seus direitos, mesmo num país tão opressor como esse. Espero que vocês gostem da dica e até a próxima semana.
Débora da Costa Machado, minha Nutri. Essa semana aí foi comemorado o Dia dos Profissionais da Educação Física, é o Dia da Saúde, e a gente tem 2 desses representando aqui no nosso programa Bem Cultural, que é a Débora da Costa Machado, minha nutricionista maravilhosa do programa Juntos Emagrecemos, e o nosso personal, que é o Luiz Almeida, da assessoria Luiz Almeida, de treinos, corridas, etc e tal. Correr eu não corro nada, mas fazer um treinozinho eu gosto muito. Mas agora é esse momento que eu vou chamar a Débora, que sempre tem umas dicas legais para que a gente possa manter o nosso foco no emagrecimento, buscando ter mais saúde nesse momento em que a gente precisa de muita imunidade. Débora, é com você. Olá, Bem Cultural, é mais um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Débora Machado da Costa, eu sou nutricionista, personal trainer, especialista em emagrecimento e desenvolvi o método Juntos Emagrecemos. Nesse vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como aumentar o consumo de legumes e verduras. Algumas pessoas têm a alimentação muito seletiva, quase aquela alimentação infantil, sabe? Só que isso não só para o processo de emagrecimento, mas também para a saúde de uma forma geral, é uma situação que é muito importante que a gente consiga mudar. E eu não estou falando de comer só salada, salada, salada. Vamos com calma, porque existem outras formas da gente consumir as verduras e os legumes, que para essas pessoas que têm a alimentação mais seletiva principalmente, torna o alimento muito mais atrativo, muito mais prazeroso, né? Para o processo de emagrecimento acontecer, é importante que a gente faça o que eu chamo de déficit energético negativo. Não é só isso, mas isso é muito importante também. E o que é isso? É você estar gastando mais calorias no seu dia a dia do que você está consumindo. E as verduras e os legumes, nesse sentido, são muito favoráveis. Por quê? Porque eles são pouco calóricos, a grande maioria tem pouca densidade energética, densidade calórica. Então, eles contribuem para o emagrecimento. Por quê? Um dos motivos é que a gente aumenta a quantidade a gente pode aumentar a quantidade das refeições. E também por outro motivo, como eles têm micronutrientes, macronutrientes, antioxidantes, vitaminas, minerais, eles contribuem para a saúde de uma forma geral, para processos desinflamatórios. Tudo isso contribui para o emagrecimento. Então, algumas dicas aqui para vocês poderem variar, né, o consumo, principalmente se você tem essa alimentação mais seletiva. Por exemplo, é você incluir os legumes e as verduras numa torta salgada, você transformar isso em uma torta. Existem inúmeras receitas, hoje mesmo eu postei no meu Instagram uma receita sensacional, eu vou postar uma receita sensacional de uma torta de legumes maravilhosa para você fazer no seu dia a dia. Eu mesmo fiz hoje em 1 hora na minha casa. Uma outra forma de você incluir os legumes e as verduras é nos sucos detox. Os sucos detox ele têm o poder de ativar o seu processo de limpeza do corpo, de faxina. O nosso corpo ele tem esse processo naturalmente, isso acontece naturalmente. Mas quando a gente contribui, incluindo alimentos que auxiliam nesse processo de desintoxicação, é muito favorável. E os legumes e as verduras fazem parte desse processo. Uma outra dica é você incluir os legumes e as verduras nas famosas sopas, nos caldos, aquela clássica sopa de legumes. Quando eu falo sopa de legumes, gente, eu não falo sopa de batata. É sopa de legumes. Escolhe um tipo só de batata e outros legumes. E se você colocou a batata, não precisa colocar o macarrão. Você já tem a batata ali como uma fonte de carboidrato, ou se você prefere colocar o macarrão, aí você não coloca a batata.
Uma outra forma de estimular o consumo de legumes e verduras, principalmente das verduras nas saladas, é a utilização de molhos feitos em casa. Você fazer um molho de iogurte com cebolinha, uma pimentinha do reino, ou um azeite com alho e alho poró. Existem inúmeras também receitas de molho para você incluir na sua salada do dia a dia e dar aquele up na salada, sabe? Transformar aquela salada numa salada mais gostosa, tá bom? Então trouxe para você essas dicas, mas o mais importante é você aplicar, é você colocar no seu dia a dia. E eu vou dar uma notícia para vocês. Se você quiser participar do Intensivão Juntos Emagrecemos, que vai acontecer no dia 12 de abril, às 19 horas, vai lá no meu Instagram, clica na bio, que é aquela parte principal do Instagram, faz sua inscrição por lá, tá bom? Espero que você tenha gostado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Olá amigos e amigas do programa Bem Cultural, meu nome é Luiz Henrique, profissional de Educação Física. Provavelmente vocês estão estranhando aí, né? O Luiz está aqui agora, ó, de casaco, sem camiseta, sem camisa de manga curta. Bom, a gente já está em uma outra estação e nós sabemos que Petrópolis na parte da tarde é um outro clima, né? Você tem todos os climas, na verdade, o ano inteiro aqui. E assim, outono costuma ser bem frio, né? Bem mais frio do que o próprio inverno. Bom, mas eu não vim aqui para falar sobre clima, sobre temperatura, né? Eu vim para falar de mais coisas bacanas relacionadas à atividade física e ao exercício. E alguns estudos, né, vêm corroborando para aquilo que todo mundo já falava há bastante tempo, né? O quanto fazer exercício é benéfico à nossa saúde. Um dos estudos mais recentes, que inclusive eu li ontem, ele pontua, né, a atividade física como um dos fatores primordiais para a sua manutenção da imunidade. Não sei se todo mundo sabe aí, né, mas os fatores imunes são primordiais para a contaminação de Covid. Isso aí vai dizer, né, o quanto essa contaminação pode ser boa ou ruim, tá? Assim, estou tentando ser o mais claro possível, não sendo muito técnico, para que todo mundo consiga entender, né? O fato é o seguinte: se a sua imunidade hoje está baixa, os níveis imunes estão baixos, se você se contaminar, a probabilidade de você ser internado e entubado é muito grande, né? As suas condições respiratórias, se elas estiverem ruins, provavelmente você vai ter que ser hospitalizado, tá? Mas, se você é uma pessoa ativa, né, o seu treino cardiorrespiratório, se ele está sendo eficiente, a probabilidade de você se contaminar, né, e ficar ruim, né, ter que ser hospitalizado e até entubado é muito menor, tá? É bem menor, na verdade. O que eu venho fazendo hoje com os meus alunos da assessoria, né, eu sempre pontuo isso, eu tenho uma assessoria de corrida, e os fatores respiratórios são os mais importantes, né, um dos mais importantes na causa do tratamento da Covid. Então eu venho prescrevendo para eles, né, alguns exercícios de corrida que fazem com que eles tenham uma melhora das funções cardiorrespiratórias. E essa semana eu apliquei um teste, né, chamado de teste de Cooper, e esse teste ele tem a finalidade, né, de dizer o quanto você consome de oxigênio enquanto está em exercício, né? Como é o seu consumo de oxigênio enquanto você está em exercício. Isso aí ele é dividido para homens e mulheres e faixas etárias diferentes também. A grande maioria dos meus alunos está com uma condição cardiorrespiratória muito boa, né? Eu venho pontuando isso já há bastante tempo. Claro que assim, não é só a corrida que gera vários benefícios para a sua saúde, né? A musculação, o treinamento funcional, crossfit, né? Atividades físicas diversas. Por isso que é muito importante você procurar um profissional de educação física para que ele te oriente da melhor forma possível. Eu hoje tenho uma preocupação muito grande, né, com o número de pessoas. Quer dizer, eu tenho preocupação e ao mesmo ponto eu fico feliz também, né, de ver muita gente fazendo exercício, de pensar e ver que as pessoas abriram seus olhos, né, para o quanto é importante você fazer exercício. Mas eu fico também preocupado, esse número elevado de pessoas fazendo exercício, será que todas têm orientação? Será que todas sabem, né, o quanto elas podem correr durante a semana? Será que elas sabem que a atividade física de impacto pode gerar
alguma lesão, né? Então assim, muitos provavelmente não têm essa informação. É claro que a internet está aqui para trazer a melhor informação para vocês. A internet tem coisas boas e tem coisas ruins também, tá? Como eu sempre falo, eu me deixo aqui à disposição para retirada de dúvida de qualquer pessoa, todos vocês, né? Ouvintes ou não aqui do programa Bem Cultural. Eu tô aqui sempre para poder passar a melhor informação possível, tá? Esse artigo que eu li, né, ele falava muito sobre a imunidade. Era um artigo realmente voltado para a parte imune, tá? Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é se mantenham sempre ativos, tá? Nem que seja uma caminhada, que seja uma caminhada com corrida, que seja na parte de musculação. Eu vejo que muita gente fala, eu não vou para academia porque eu posso me contaminar, porque é perigoso, o risco é muito grande. Engana-se você, tá? A academia tem um risco muito baixo de contaminação, muito baixo mesmo, né? Claro que é diferente de fazer atividade ao ar livre, mas muitas pessoas que falam isso, né? Que a academia é um local de grande risco, elas também vão ao mercado, né? O mercado ele tem um risco muito maior de contaminação. Você pega no mesmo carrinho, aí daqui a pouco você, coloquei álcool gel nas minhas mãos, aferi a temperatura, mas se você coloca a mão no carrinho que todo mundo colocou a mão, você vai colocar a mão em uma mercadoria que todo mundo colocou a mão, tá? Então assim, por favor, tomem muito cuidado com isso e mantenham sempre o exercício físico em dia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Levem sempre os melhores conselhos para vocês, mantenham a saúde em dia, mantenham a atividade física em dia. Procurem profissionais qualificados para que possam te orientar da melhor forma possível, tanto de nutrição, quanto de educação física, quanto de psicologia, seja ele qual for, tá bom? Beijo grande para vocês, Eric um grande beijo, Catarina um grande beijo, até a próxima semana, se cuidem. Agora eu vou chamar Bruno Patrício, que saudade de estar no mesmo programa que o Bruno, gravando assim lado a lado e fazer aquele experimento daquele drink maravilhoso que só eu tinha essa oportunidade e os meus convidados quando a gente estava gravando na TV. Infelizmente, na pandemia, nós tivemos que mudar muito a nossa vida, mas graças a Deus a gente conseguiu se estruturar e fazer um cenário em casa e tá aí gravando com vocês. Importante é que a gente está aqui junto, podendo trazer esse programa com vocês, independente em que endereço nós estejamos, não é verdade? Bruno Patrício vai aí preparar um drink com aquele nosso apoiador Gin Ururaí e a gente já vai fazer experimentar, né? No final de semana, já que é sexta-feira, a gente tem aí o final de semana para a gente degustar esse drink que o Bruno Patrício vai apresentar pra gente. Bruno, é com você. Fala, Bem Cultural, vamos que vamos. Boa noite para vocês todos. Copo long drink, vamos que vamos. Já separei umas hortelãs aqui, gente, mais 10 folhinhas, tá bom? De hortelã. Você bota no copo, perfeitamente, tá bom? E vamos adicionar xarope de açúcar e suco de limão, tá bom? Vou botar meia dose de suco de limão, tá bom? Meia dose de suco de limão. Uma dose de xarope de açúcar, uma parte de água para uma parte de açúcar. Você bate no liquidificador, assim, a frio mesmo pode ser, e bota na geladeira, tá bom? Repousando. Botou os 3 ingredientes, dá uma cheiradinha de leve na hortelã com limão e xarope de açúcar, tá bom? É misturadinha. E nosso apoio, Gin Ururaí, não é Ururai, é Ururaí, tá bom, gente? Até a minha língua até agarra um pouco também. Uma dose. Vamos. Uma dose de gin, né? Um gin puro aí. Dá uma mexidinha no drink. Botou gelo, completa com gelo, bastante gelo. Que você vê que é um drink muito refrescante. É uma variação do mojito, gente, tá bom? O mojito ele leva na verdade.
Esse drink eu botei o gin, eu fiz uma variação pro gin. E ficou sensacional. Ficou muito bom. Dá uma mexidinha para subir o hortelã, misturar bem o gin com o limão e o xarope de açúcar. Sem machucar muito hortelã. E vamos completar o copo com gelo, tá bom? Bastante gelo, foi um drink muito refrescante e sem miséria, tá bom? E vamos completar com álcool com gás. Que aconteceu um acidente agora. Isso acontece. Isso acontece no bar, em casa, tanto faz. Não tem jeito não. Vamos, completou com álcool com gás. Você pode completar com álcool com gás ou refrigerante de limão, tá bom, gente? Deu uma mexidinha. Não mexer muito para não perder o gás do drink. Uma guarniçãozinha de um galinho de hortelã, mexer separado do lado ali. Uma fatia de limão. Um galinho de hortelã e uma fatia de limão. Vou botar outros topinhos de hortelã aqui. Vai ficar mais harmônico. Fica refrescante. E tá prontinho nosso drink. Gente, uma variação do mojito com gin. É isso aí. Bem cultural. Valeu, gin, Uraí. Tamo junto. Valeu, gente. Lá de Minas Gerais vem hoje o cantor que vai ficar aí para terminar o nosso programa de hoje, que a Maram Música está enviando pra gente, que é o Lorenzo. Lorenzo fez uma canção muito bonita que fala do pai, e ele conta essa história pra gente nesse momento aí de tanta saudade, que a gente tem valorizado tanto esse estar com a família e principalmente estarmos junto, desse momento em que a gente tem visto muitos idosos sendo vacinados. Eu acho que as emoções ficam aí à flor da pele, né? Lourenço, ele fez uma canção de saudade, ele conta um pouquinho a sua história e a gente vai terminar o programa com ele. Então eu já me despeço de vocês agora, mando um grande beijo para quem nos assistiu e peço ainda que não saiam sem se inscrever no nosso canal, sem curtir esse nosso vídeo, sem compartilhar se vocês curtirem e sem estar aí ligados nas nossas redes sociais. Um beijo para vocês e até a próxima semana. Olá, boa tarde. Aqui é o Lorenzo, compositor, pianista, multi-instrumentista. É um grande prazer estar aqui no programa Bem Cultural com a Catarina em Petrópolis, com esse tema tão bonito que é entardecer. Venho contar um pouquinho da minha carreira. Em 1999, gravei o meu primeiro disco No Style, onde usei o meu apelido de infância, que era Zé Goela, porque minha voz era muito fina, lá no sul de Minas. E esse disco tinha uma pegada de rock irreverente, por isso o nome Zé Goela combinou muito bem. Gravamos o segundo disco, que é A Dama Virgem Pura, e na sequência vim morar em Divinópolis. Em Divinópolis, em 2007, gravei o meu terceiro disco chamado Casa de Boneca, que foi premiado. Com esse disco a gente tocou praticamente no Brasil todo, recebemos uma crítica muito positiva e veio a necessidade de gravar o 10 anos de estrada, o primeiro ao vivo, Zé Goela 10 anos de estrada, CD e DVD. Em 2009, já dando sequência nesse trabalho todo, eu perdi o meu pai. Com o desencarne do meu pai, eu fiz algumas canções para ele e agora, ano passado, tomei coragem e gravei. Com esse trabalho novo, que é um trabalho intimista, de canções que eu posso chamar de canções espirituais, que eu senti a presença do meu pai durante o processo de composição e de gravação, veio a parceria com a Maram Música e a necessidade de mudar o nome Zé Goela para uma coisa mais pessoal e familiar. Veio então o meu sobrenome é Lorenzo, então a gente está tentando consolidar agora essa nova marca, que é o Lorenzo, que é o meu sobrenome e que é uma coisa mais pessoal. Eu espero que vocês gostem desse trabalho, também do trabalho antigo do Zé Goela, e que vocês possam aproveitar e sentir toda a emoção que eu tive durante o processo de gravação desse disco
que tem o título de Vem Me Encontrar no Pôr do Sol, que eu acho que tem tudo a ver com a temática do bem cultural, que é entardecer, que é um momento único de encontro, onde eu encontro com meu pai após a partida dele. Um abraço no coração de todos. Mais de 30 anos já se foi o tempo e nós dois sentados na mesma areia. O mesmo céu, o mesmo mar azul, a mesma praia, o mesmo vento sul, e a gente corria na areia. Vovô, papai e tio Babalu se sentavam à beira do mesmo mar azul, e a gente corria na areia. A castanheira no mesmo lugar, lembrando histórias do mesmo lugar, e a gente se amava na areia. No fundo do peito, lembranças de dois corações. Guardo no fundo do peito, lembranças de dois corações. Lembranças de dois corações.